Você já parou para pensar o quanto a sua vida depende do GPS? Seja para usar o celular e encontrar uma rota, fazer uma entrega, acompanhar uma corrida de táxi ou até para operações financeiras e sistemas de defesa, o GPS está em praticamente tudo ao nosso redor. O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, é uma tecnologia que mudou completamente a forma como o mundo funciona, e ele é, até hoje, controlado pelos Estados Unidos. Criado pelo Departamento de Defesa americano na década de 1970, o GPS nasceu como uma ferramenta militar para garantir posicionamento e navegação precisa em operações bélicas. Com o tempo, seu uso se expandiu para aplicações civis, comerciais e científicas, tornando-se uma infraestrutura crítica global. O GPS opera por meio de uma rede de satélites que orbitam a Terra, enviando sinais para dispositivos em terra que calculam a posição exata de qualquer ponto do planeta. Mas o que muita gente não sabe é que, apesar de seu uso ser gratuito e global, o GPS é inteiramente controlado pelo governo dos EUA. Isso dá a Washington uma vantagem estratégica enorme, pois, em teoria, pode limitar, manipular ou desativar o serviço em situações de conflito ou interesse nacional. Imagine o impacto de um país perder o acesso confiável a essa tecnologia de precisão, especialmente em áreas como aviação, transporte, telecomunicações e agricultura. Essa dependência fez com que o GPS se tornasse um ativo geopolítico valiosíssimo. Países e empresas dependem desse sistema para operações diárias, o que cria uma vulnerabilidade latente. Todo o mundo está, de certa forma, na mão dos Estados Unidos quando o assunto é navegação e sincronização por satélite. Isso gera um cenário em que o poder americano vai muito além da influência política tradicional. Ele alcança o controle de um dos serviços tecnológicos mais essenciais do século XXI. Além disso, o GPS tem um papel fundamental em sistemas militares, permitindo a localização precisa de tropas, mísseis guiados e inteligência de movimento. Essa superioridade tecnológica foi um dos grandes pilares que sustentou a capacidade de projeção de força dos sistemas quais em conflitos recentes. Para adversários, a ideia de depender do GPS americano representa uma vulnerabilidade estratégica difícil de aceitar. Por isso, durante anos, outras potências mundiais começaram a investir em sistemas de navegação próprios, buscando garantir autonomia e segurança para suas operações civis e militares. A União Europeia desenvolveu o Galileu, a Rússia mantém o GLONASS e, principalmente, a China investiu pesado no Beidou, um sistema nacional de posicionamento por satélite que hoje é uma peça-chave no tabuleiro geopolítico. Mas o que torna a história ainda mais dramática é o fato de que, recentemente, a China conseguiu convencer cerca de 70% do mundo a migrar do GPS para o Beidou. Essa transição não é apenas técnica, ela representa uma mudança tectônica no equilíbrio global de poder tecnológico e estratégico. E os Estados Unidos, que por décadas tiveram o controle quase absoluto do sistema, agora enfrentam um choque de proporções históricas. Neste vídeo, vamos entender como essa mudança aconteceu, por que o Beidou está crescendo tão rápido e quais as consequências para o futuro do poder global e para o nosso dia a dia. Enquanto o GPS dos Estados Unidos dominava a cena mundial por décadas, a China decidiu apostar em uma estratégia própria para garantir sua autonomia tecnológica e aumentar sua influência global. Nasceu assim o Beidou, o sistema de navegação por satélite chinês que, aos poucos, vem conquistando território e usuários ao redor do mundo, provocando um impacto profundo na geopolítica da era digital. O Beidou não é apenas uma cópia do GPS americano. Trata-se de um sistema sofisticado, desenvolvido do zero, com investimentos bilionários e um planejamento estratégico que mescla tecnologia de ponta com diplomacia internacional. Lançado em 2000, o projeto passou por várias fases e, em 2020, alcançou a cobertura global completa, oferecendo serviços de navegação e posicionamento com alta precisão para qualquer ponto do planeta. A China não se limitou a criar um sistema alternativo por questão de orgulho nacional. O objetivo principal era reduzir a dependência do GPS e, com isso, garantir que suas operações militares, econômicas e tecnológicas não ficassem vulneráveis a uma possível interferência americana. Afinal, o controle do GPS é um instrumento poderoso de influência, e a perda desse controle significaria menos domínio para os Iralmes-Hikuzewa. Mas o sucesso do Beidou não veio apenas do avanço tecnológico. Pequim adotou uma estratégia diplomática muito eficaz para expandir sua base de usuários. Por meio da chamada diplomacia digital, a China oferece o Beidou a países
países em desenvolvimento, especialmente na Ásia, África e América Latina, como parte de pacotes de cooperação técnica, financiamento e infraestrutura. Esses países, que muitas vezes dependem de investimentos chineses para modernizar suas telecomunicações e transportes, acabaram adotando o Beidou como padrão, acelerando a substituição do GPS. Além disso, o sistema Beidou oferece algumas vantagens que atraem países e empresas. Ele promete maior precisão em algumas regiões, serviços adicionais como mensagens curtas via satélite e custos menores para integração com dispositivos locais. Essa combinação técnica e comercial torna o Beidou uma opção cada vez mais viável e, para muitos, mais segura, por não depender do controle americano. Com cerca de 70% do mundo já adotando ou em processo de migração para o Beidou, a China conseguiu não apenas aumentar sua influência técnica, mas também remodelar o mapa geopolítico da tecnologia de navegação. Isso coloca os Estados Unidos em uma posição desconfortável, obrigando-os a repensar sua estratégia e a lidar com uma perda gradual do monopólio tecnológico que detinham. Outro ponto importante é que o Beidou está integrado à crescente rede 5G chinesa, que promete acelerar a comunicação e os serviços baseados em localização. Essa convergência tecnológica fortalece ainda mais a posição da China como líder em infraestrutura digital global, criando um ecossistema alternativo ao ocidental. No próximo capítulo, vamos entender as consequências geopolíticas e econômicas dessa migração em massa do GPS para o Beidou e por que os israelenses estão em choque diante dessa mudança que pode redefinir as regras do jogo global. A migração global do GPS para o Beidou não é apenas uma troca tecnológica, é um verdadeiro terremoto geopolítico que mexe com as estruturas de poder e influência no planeta. Quando cerca de 70% do mundo decide desligar o GPS e abraçar o sistema chinês, os Estados Unidos sentem um choque profundo, pois o controle que tinham sobre um dos ativos estratégicos mais importantes da era moderna começa a escorrer por entre os dedos. O GPS até então era uma extensão do poder americano. Além de sua aplicação civil, como navegação em carros, smartphones e aviação, ele é essencial para operações militares, vigilância, inteligência e até controle de armas guiadas com precisão. Ter o domínio desse sistema significava poder ditar o ritmo de várias tecnologias, além de possuir uma vantagem estratégica em conflitos e negociações internacionais. Com a ascensão do Beidou, essa vantagem estratégica é corroída. A China passa a oferecer aos seus aliados e parceiros um sistema alternativo, com menos dependência americana e, em muitos casos, maior segurança contra interferências externas. Essa autonomia tecnológica transforma a geopolítica, pois reduz a capacidade do ZERUA de usar o GPS como instrumento de pressão ou sanções em conflitos. Economicamente, a substituição do GPS pelo Beidou abre um novo capítulo para as cadeias globais de suprimentos e para o mercado tecnológico. Empresas e governos que adotam o Beidou ganham acesso a um ecossistema em expansão que inclui não só a navegação, mas também tecnologias relacionadas como o 5G, inteligência artificial e veículos autônomos. Essa interligação cria um mercado paralelo ao controlado pelos Estados Unidos, ampliando o alcance da influência chinesa. Além disso, a crescente adoção do Beidou ameaça a indústria americana que desenvolve e vende equipamentos compatíveis apenas com o GPS. Essa mudança exige adaptações e investimentos, aumentando a pressão sobre o setor tecnológico dos Estados Unidos e tornando a competição global mais acirrada. Militarmente, o impacto é igualmente significativo. Forças armadas que utilizam o Beidou estão menos vulneráveis a eventuais cortes ou manipulações feitas pelos Estados, o que muda a dinâmica de poder em conflitos futuros. Essa mudança pode incentivar uma corrida armamentista tecnológica, onde sistemas de navegação e comunicação se tornam armas estratégicas tão importantes quanto armamentos tradicionais. O choque americano diante desse cenário não é surpresa. Para Washington, perder o controle quase absoluto sobre o GPS é perder uma peça-chave do seu arsenal geopolítico. As respostas podem variar desde tentativas de modernizar
adaptar o sistema GPS para competir melhor, até pressões diplomáticas e econômicas sobre países que aderem ao Beidou. Mas o fato é que a mudança já está em curso e tende a acelerar. Essa transformação levanta uma questão central. O mundo está caminhando para um sistema tecnológico multipolar, onde o domínio americano sobre infraestruturas críticas será contestado de forma crescente? E como isso afetará a estabilidade e as alianças globais nos próximos anos? No próximo capítulo, vamos explorar os riscos e desafios desse cenário, incluindo possíveis conflitos tecnológicos, sabotagens e a intensificação da disputa entre as superpotências. Com cerca de 70% do mundo migrando do GPS para o Beidou, o panorama global de tecnologia e segurança entra em uma fase crítica e cheia de riscos. Essa substituição traz consigo não apenas vantagens estratégicas para a China, mas também abre um campo minado de vulnerabilidades, conflitos e possíveis guerras tecnológicas que podem redefinir a ordem internacional. Primeiro, é importante entender que sistemas de navegação por satélite são infraestruturas críticas. Eles não só orientam veículos, aviões e embarcações, mas sincronizam redes elétricas, telecomunicações e operações financeiras. Qualquer falha, sabotagem ou interferência pode causar desde interrupções massivas até desastres humanos e econômicos. A dependência do Beidou em uma escala global, portanto, traz uma nova camada de riscos, sobretudo porque a China controla completamente esse sistema. A possibilidade de ataques cibernéticos, sabotagem ou manipulação dos sinais do Beidou preocupa governos e especialistas. A vulnerabilidade aumenta à medida que o sistema se integra a setores estratégicos. Se um adversário conseguir interferir ou falsificar os sinais, pode causar confusão em operações militares, desvio de cargas, falhas em serviços essenciais e até manipulação de dados críticos. Essa ameaça já é tema de intensos debates entre países que avaliam os riscos de depender do sistema chinês. Além disso, o avanço do Beidou representa uma escalada na chamada guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. A competição vai muito além do GPS e envolve 5G, inteligência artificial, semicondutores e criptografia. Cada lado busca dominar a infraestrutura digital global para garantir vantagem estratégica e econômica. Nesse contexto, a disputa pelo controle dos sistemas de navegação por satélite se torna um capítulo decisivo. Os Estados Unidos, por sua vez, já trabalham para modernizar e fortalecer o GPS, investindo em tecnologia anti-interferência e melhorias de precisão. Também reforçam alianças com parceiros para desenvolver sistemas alternativos ou complementares. Mas a reação americana tem limitações, pois a adoção global do Beidou já é uma realidade difícil de reverter rapidamente. Outro fator preocupante é a possibilidade de conflitos diretos ou indiretos envolvendo sabotagem física de satélites. Tanto os EUA quanto a China possuem tecnologia para neutralizar satélites adversários, seja por meio de armas anti-satélite, jamming, bloqueio de sinal, ou ciberataques. Um conflito que envolva essas armas pode causar danos severos à infraestrutura global, afetando não só militares, mas também civis. Além disso, o uso do Beidou por países alinhados com a China fortalece blocos geopolíticos que podem se opor à influência americana, criando uma divisão tecnológica que se reflete em tensões políticas e econômicas. Essa bipolarização digital pode dificultar a cooperação internacional em áreas como regulamentação de espaço, uso do espectro de frequências e segurança cibernética. Por fim, a transição do GPS para o Beidou força empresas e governos a adaptarem rapidamente suas tecnologias e estratégias. Isso gera custos elevados e incertezas para quem precisa garantir compatibilidade e segurança em um ambiente tecnológico que muda rapidamente. Estamos diante de uma encruzilhada tecnológica que pode definir o equilíbrio de poder para as próximas décadas. No capítulo final, vamos entender o que tudo isso significa para o cidadão comum e quais passos tomar para se preparar para essa nova realidade. A migração global do GPS para o Beidou pode parecer um tema distante, restrito a disputas entre potências e estratégias militares. Mas a verdade é que essa mudança tem impacto direto na vida de todos nós, na forma como usamos a tecnologia, nos serviços que recebemos e até na segurança das nossas operações cotidianas. Primeiramente, a substituição do GPS pelo Beidou afeta a infraestrutura tecnológica global, desde o celular no seu bolso até sistemas que gerenciam redes de energia, transporte
transportes e comunicação. Isso significa que governos e empresas precisam adaptar seus equipamentos para funcionar com múltiplos sistemas de navegação, garantindo que possam operar com segurança e eficiência, mesmo diante de possíveis interferências ou falhas. Para o consumidor, essa transição pode se traduzir em produtos e serviços mais avançados, com maior precisão e funcionalidades extras, como mensagens via satélite, oferecidas pelo Beidou. Porém, também há o risco de aumento de custos na adaptação e uma fase inicial de instabilidade enquanto dispositivos e redes se ajustam. Além disso, a mudança influencia áreas estratégicas, como a agricultura de precisão, o transporte autônomo e a logística global. Sistemas que dependem de posicionamento exato para otimizar produção ou entrega precisam estar alinhados com os novos padrões, o que exige investimentos e atualizações constantes. No campo da segurança, a adoção do Beidou gera desafios para governos e usuários. A confiança na fonte dos sinais é crucial, pois qualquer interferência pode ter consequências sérias, desde erros em sistemas de navegação até riscos em operações militares ou emergências. Por isso, há uma corrida para desenvolver tecnologias que garantam a autenticidade e segurança dos dados recebidos. No plano econômico e geopolítico, a ampliação do uso do Beidou fortalece a posição da China, permitindo que seus parceiros comerciais e aliados reduzam sua dependência dos Estados Unidos. Isso pode significar uma nova configuração de blocos econômicos e tecnológicos, com maior autonomia para países que buscam alternativas ao domínio ocidental. Para quem investe, essa transformação indica a necessidade de olhar com atenção para empresas e setores ligados à tecnologia espacial, telecomunicações e segurança cibernética. O mercado deve se ajustar a novas demandas e oportunidades, com foco em inovação e adaptação às novas realidades geopolíticas. Por fim, para o cidadão comum, a principal lição é a importância de estar informado e preparado para um mundo em rápida transformação. A tecnologia que utilizamos diariamente está sujeita a mudanças profundas que refletem interesses políticos e estratégicos globais. Compreender esse contexto ajuda a tomar decisões mais conscientes, seja na escolha de produtos, investimentos ou no acompanhamento das notícias internacionais. O futuro do posicionamento global não será mais monopolizado por um único país, mas compartilhado por múltiplas potências que buscam afirmar seu poder através da tecnologia. Essa mudança pode trazer tanto desafios quanto oportunidades, e cabe a cada um de nós entender o que está acontecendo para navegar melhor nessa nova realidade.